Top 10 campeões mais poderosos do League of Legends. O Vamos que ver, você Alessios. acha de um jogo novo pra você passar um Vamos ver, Alessios. Quais, na sua opinião, são os top 10 campeões mais poderosos? a respeito desse campeão Lores, mais feitos, mais referências. poderoso? Você vai ver que tem campeões que são muito mais fortes na realidade de Runeterra do que ele é na gameplay do LoLzinho. Já deixa seu quero like ver isso desde mesmo, hein? agora, Vou porque seu comentar, like hein? tem um poder Vou absurdo cornetar, hein? sobre o YouTube e bora! Vou cornetar, hein? Em 10º lugar, Maokai. Já começou de meme já. O Alessio já começou de meme já, pô. Essa árvore fedida, pô, faz porra nenhuma. Magia veio da natureza e a ela voltará. O Maokai é praticamente um deus. Ele é, na verdade, uma entidade que assumiu a forma de Ente e que nasceu junto com as Ilhas das Bênçãos. Ele é o primeiro habitante das ilhas e que florestou todo o arquipélago com as sementes dele. Ele é eterno, ou seja, ele vive para sempre, mas ele pode ser morto por combate, por ferimentos, fogo na madeira dele. Tá. Não, na verdade não é bem assim. É que quando aconteceu a ruína, quando o Rei Destruído transformou as Ilhas das Bênçãos nas Ilhas das Sombras, o Maokai foi rápido e sugou a fonte das águas da vida. Fonte essa que é miraculosa, que cura qualquer doença e ferimentos, mesmo mágicos, até a morte, porém cheio de efeitos colaterais, digamos assim. O pingente no pescoço do Yorick são gotas dessa fonte, chamadas também de lágrimas da vida. Por isso ele permanece vivo e incorruptível nas Ilhas das Sombras, e por isso também que o Rei Destruído foi lá para ressuscitar a esposa dele. Só que deu uma treta, mas isso é para você ter uma noção do quão poderosa é essa fonte, pois o Maokai sugou essa fonte para dentro dele. As águas mágicas agora correm nas veias e galhos do Maokai, o que torna ele não só eterno, como também imortal. Imortal até a próxima posição, Aatrox. Esse é bala. Esse eu entendo. Esse é bala. O Aatrox é um Darkin. Darkin, como eu já expliquei várias vezes aqui no canal, são deuses artificiais que foram 3 vezes amaldiçoados. Um por perder a liderança da rainha Setaka e o antigo Império Shurimani ter afundado nas areias, outro por lutar contra o vazio até enlouquecer e se tornarem Darkin, e por último por serem vítimas de uma armadilha envolvendo o aspecto da guerra e do crepúsculo que aprisionou a essência dos Darkin, suas almas, dentro de suas próprias armas. Um deus reduzido a um prisioneiro. Se o Ryze não tiver nos top 10 mais poderosos, o Alessios tá de sacanagem, Quando tá? um cara do capacete qualquer pegou a espada Darkin, o Aatrox, por se tratar de um deus poderoso e amamante, possuiu o corpo daquele humano e então conseguiu manifestar uma fraçãozinha do poder dele. O Aatrox é eterno e imortal, e ser imortal no caso dele é condenação. O objetivo da vida miserável dele é matar tudo e todos, até a realidade, pra ver se assim ele mesmo Matar a deixa de realidade? existir. Que isso, amigão? Enquanto a vida Aí, ô, velho, pelo sub. enquanto Como é que você mata a realidade? Você destrói tudo? sentido, eu não terei um fim. Então o Maokai não seria páreo para a fúria insana e desesperada do Aatrox numa luta, até por convenção mitológica ou convenção RPGística, digamos assim, deuses têm a capacidade de matar deuses, imortais têm a capacidade de matar imortais. E o Aatrox é um deus e é imortal, por isso ele teve a capacidade de se vingar do aspecto da guerra Pantheon, cravando a espada Darkin no peito do hospedeiro do Pantheon, um golpe tão divinamente mortal, ou profanamente mortal, que é o caso do Aatrox, que matou até mesmo um deus. E o hospedeiro Atreus, que agora é o novo Pantheon, sobreviveu com as cicatrizes no peito e no escudo para contar a história. E de membro em membro, o Darkin eliminaria o Maokai, mesmo manifestando só uma parcela limitada Então, de todo se ele não o poder conseguir matar o absurdo Pantheon dele é mais forte que o Aatrox. Mas ele não venceria o Vladimir. Sinta a vida se esvaindo gota a gota. O Vlad é praticamente eterno, basta ele sugar todo o sangue de alguém jovem que ele rejuvenesce. Ele já foi um escravo e discípulo de um Darkin. Esse Darkin ensinou pro Vlad a hemomancia, que eu citei antes no Aatrox, a magia de manipulação do sangue. Como é que o Vlad chupa o sangue do Maokai? Me explica essa aí, Ateus. O cara é uma árvore, pô. Me explica essa. Tá errado isso aí na minha concepção de vida.
Deu a vida dele por muitos anos. Mas quando aconteceu a queda dos Darkin, por causa da armadilha do aspecto da guerra Chupar do seiva, Crepúsculo, chupa porra o nenhuma, Vladimir viu que não Seiva não é precisava mais sangue. servir ao mestre Ou seja, dele, Maokai porque é o todos os Vlad. Darkin estavam sendo Refutado caçados. já, Alessio. Então o Vladimir matou o próprio mestre e sugou todo o sangue dele. Não quer dizer que o Vlad seja um Darkin agora, mas ele rejuvenesceu todas as dezenas ou centenas de anos acompanhados do Darkin, e hoje, além do sangue de várias vítimas noxianas, também tem sangue de Darkin correndo nas veias do Hemomante, e ele faria o mesmo com o Atrox. Só que o Atrox, por ser imortal, ele não morreria realmente. O que aconteceria é que o Vladimir simplesmente Buga Matrix. consumiria o hospedeiro do Atrox e a espada Darkin cairia no chão inútil. Mas nem com a hemomancia o Vladimir venceria a próxima posição, Mordekaiser. Eu já sofri, aprisionado em um corpo mortal. Agora eu sou o ferro encarnado. O Mordekaiser já foi um bárbaro freljordano Sucumba. chamado Sanguzal, e ele acreditava que quando ele morresse seria beneficiado pelos deuses no Salão dos Ossos. Salão dos Ossos é tipo o Valhalla da mitologia nórdica, mas em alguma crença antiga de Freljord, tá ligado? Porém, diferente disso, o Sanguzal acabou indo parar num plano etéreo, cinzento e vazio. Ele ficou com tanta raiva e frustrado que ele ficou descrente até do destino dele. Então, pela força bad, de hein? vontade, além de prestar muita atenção nos sussurros que ecoavam por aquele plano, ele desenvolveu necromancia, a magia dos mortos, e voltou pro plano material como Revenant Mordekaiser, prendendo a essência dele dentro de uma armadura negra feita por noxianos feiticeiros, e agora determinado a criar o seu próprio se ele Salão não dos tem Ossos, sangue, em que ele é só seria armadura, o deus então o daquele Vlad reino perde mesmo. e governaria todos os espectros Não tem como chupar o escravos ferro. dele. É o Rei Destruído 2.0, tá ligado? Quando o Revenant mata alguém, ele leva o espírito da vítima direto pra esse reino espiritual. Felizmente, a LeBlanc traiu o Mordekaiser, as tribos Ih, vocês estão bárbaras dando da capa região aí, de velho. Noxus unidas ocuparam a fortaleza do Mordekaiser, o Bastião Imortal, e fundaram o Império de Noxus. Hoje, o Revenant vive lá no reino espiritual dele, mas já com o seu exército de espectros pronto pra invadir Runeterra. Eu forjei meu pós-reino das cinzas da inexistência. Nenhum mortal. Mas quem ganha do Mordekaiser? Fala pra mim agora, Alex. impedirão de reivindicar o que é meu. E por motivos óbvios, o Vladimir não venceria o Mordekaiser. Lógico, Afinal, o como eu Mord falei. não tem sangue pra ser manipulado, tá vendo? né? Não vai pra Além do chupar próprio ferro, não Vlad vai. poder acabar se tornando um espectro e escravo do Revenant. Mas o Mordekaiser não venceria o Nasus. Antropomancia. Não, calma aí, Alex. Calma aí, pô. Lógico que venceria, pô. Aí tu tá de sacanagem, pô. Adivinação. Não. O Não, Nasus, não. assim como o Atrox, Exagerou, é um pô. ascendente. Ele é um deus eterno, mas não é imortal. Como a gente viu, o Vladimir conseguiu matar um Darkin, e dependendo do poder do adversário, o Nasus morreria sim. O Só Nasus se tiver é com cheio 5 de mil competências stacks, pô. técnicas e mágicas. Ele é um general tático muito habilidoso, ele trouxe muitas conquistas para a antiga Shurima e nunca foi derrotado, então ele tem uma visão ampla de possibilidades estratégicas de derrota e de vitória. Mas e na Ele gameplay? também é um sábio, porque ele mantinha todas as bibliotecas de todos os povos conquistados intactos, por isso ele é o curador das areias. Ele tem o poder de manipular as almas dos seres vivos e de sugar as energias vitais deles pra dentro do sifão Mas cadê tudo isso no boneco, pô? Mas cadê tudo isso dentro de Summoner's Rift? Porque pelo que você tá falando, ele é o mais forte do mundo. Chega em Summoner's Rift e faz isso aqui, ó. Puf. Aí acabou. Acabou, puf. Acabou. dele, como se fosse uma mistura de hemomancia com necromancia ao mesmo tempo. Ele invoca e controla as areias do deserto, criando tempestades titânicas, e ele tem o fogo espiritual, um tipo de fogo que queima seres mágicos. Então, dada essas capacidades, o Nasus seria quase imune ao Mordekaiser, e até mesmo o Vladimir. O Porra campo nenhuma. que os dois dominam, o Nasus domina também em escala divina. Ele queimaria o Revenant magicamente e poderia até sugar a alma do Mordekaiser para dentro do sifão. A mesma coisa aconteceria com o Vladimir. O Nasus sempre foi considerado uma lenda viva, até mesmo quando ele ainda era um ser humano, mas esse ascendente não venceria nem mesmo a próxima posição. Zoe. Vou embora.
Não ser malvada. Desculpa. A Zoe é a mais recente hospedeira do Aspecto do Crepúsculo. Aspectos são deuses etéreos, digamos assim, que vivem em algum outro lugar do universo, mas eles conseguem observar Runeterra através do farol do Pico de Targon e manifestar os seus poderes através de um hospedeiro ou de um avatar. É um representante deles em Runeterra, no caso hoje, a Zoe. Antigamente, o hospedeiro desse aspecto era a Misha. Ela, junto com o outro avatar do Aspecto da Guerra, aprisionaram os Darkin dentro de suas armas. Mais antigamente ainda, o Aspecto enganou Aurelion Sol para fazer dele um escravo imensuravelmente poderoso. Não quer brincar? Vou te obrigar. A Zoe, com esses poderes do Aspecto do Crepúsculo, tem a capacidade de abrir portais dimensionais e se teleportar por todo o universo. Foi assim que ela acompanhou o Aurelion Sol por 1000 anos. Mas e na gameplay, pô, e no soco? Ela também seria eterna, teoricamente. Ela consegue colocar Ela qualquer só corre, um pra pô. dormir e então alterar a realidade dos sonhos. Não que isso seja o suficiente para se vencer alguém, mas pode se abalar psicologicamente o inimigo. E o Nasus tem bastante motivos para se abalar. A queda de Ikatia, a derrota contra o Zeraf, a batalha contra o vazio e, principalmente, a perda do irmão Renekton, que traumatiza o Nasus até hoje. Além da Zoe ter o segredo para aprisionar seres dentro de suas próprias armas, que não precisa necessariamente ser um Darkin. Sem falar que existe um fator muito predominante aqui na minha lista, o fator intelectual. O Nasus pode ser um estrategista surreal, mas ele não tem aquela malícia, aquela astúcia, aquela safadeza que só quem tem muita maldade no coração e na cabeça é que é capaz de pensar coisas impensáveis. Você sabe do que eu tô falando. Lucifer, Loki, Light Yagami, Coringa, Pica-Pau, Pernalonga, o Máscara, que na verdade é o Loki, então eu acabei falando 2 vezes o mesmo personagem. Enfim, esse fator de malícia é muito importante pra essa lista. Pica-Pau, Máscara, Loki, o Alesios Tabiruta, porra! O Alesios Tabiruta, pô! O Alesios ficou doido, rapaziada! Ele que tá falando Pica-Pau, brother! Mas a Zoe provavelmente a piroca, não venceria a piroca das ideias. Lissandra. Tantos segredos. Opa, na gameplay facilmente. A bruxa gélida engana todo mundo em Freljord. Ela Máscara não só é o é a Loki, mãe de quem tá guerra, falando? mas ela é também a deusa dos Praeglácios. Pelo menos assim, eles enxergam ela e até falam, o olho está sobre você, como se fosse uma prece da Lissandra cuidando do Glacinata. A Lissandra tem o fator malícia predominante, tanto que ela sacrificou as irmãs Avarosa e Serilda, os seguidores humanos e Glacinatas e os Yeti, que ajudaram na batalha contra os Observadores. Isso cerca de 10.000 anos atrás. Então, ela também é eterna. Além disso, ela enganou os Observadores durante muitos anos até aprisionar eles em gelo verdadeiro no fundo do Rolling Abyss. Ela enganou o Orne, que fez ele construir o abismo e a ponte do Rolling Abyss, além dela ter reescrito a história de Freljord de acordo com a conveniência dela. Ninguém sabe exatamente o que rolou nessa treta contra os Observadores, mas a Lissandra saiu como heroína da história. Ninguém sabe que ela enganou e sacrificou as irmãs. Ela também tem o poder de viajar pelos sonhos das pessoas e manipular a realidade desses sonhos, igual a Zoe faz. Não! Ela também tem o poder de congelar com Ela o só gelo congela os verdadeiro, outros, que pô. é um gelo virtualmente inquebrável, e ela pode ressuscitar os mortos e transformar eles em espectros escravos congelados. Então a Zoe não tem muita chance contra a bruxa. Na questão de malícia, a Lissandra enganou muito mais gente ao longo da história. No campo dos sonhos, as duas são praticamente tem um empatadas, tanquinho ali. uma é imune à outra, e se a Lissandra congelar a Zoe, pode transformar ela num escravo, ou pelo menos aprisionar ela pra sempre em gelo verdadeiro. O que resta pra Zoe então é se teleportar pra bem longe e perder por WO. Feche os olhos e deixe o frio tomar conta. Mas o próximo oponente é implacável, Orne. Esse mundo tem potencial, mas precisa de umas marteladas. O semideus do fogo e da forja é eterno e imortal. Ele é praticamente um vulcão com pernas. Entre os feitos do Orne tá derrotar o Volibear, que também é um semideus absurdamente poderoso que controla tempestades. Um vulcão Ele com forjou pernas. toda a Freljord como ela é hoje. Cada soco, chute e cabeçada do Orne é um desfiladeiro, uma montanha, um rio nas terras gélidas. Ele construiu o Rolling Abyss, que como eu falei, só assim foi possível derrotar os observadores pela primeira vez, e ele consegue derreter gelo verdadeiro. Um espirro forte teria causado o mesmo. Como é que a Lissandra derrotou Ou ele? seja,
praticamente imune a Lissandra no quesito batalha mortal, e não existe nenhum motivo relevante o suficiente para que Lissandra possa abalar o Orbe no campo dos sonhos. Enfim, são feitos poderosos e realmente de nível divino, tá ligado? Ele só não derrotaria, talvez, o Swain e a LeBlanc. Acho que isso nos torna... Aí não, Alex, você tá viajando, meu brother. Aí você errou feio, Alex. Coloridos. Os dois ocupam a mesma posição nessa lista por vários fatores similares. Tem a questão malícia, que os dois têm, os dois passaram por muita coisa. E tem um vulcão, porra! Me fala! Em que mundo o Alex está, porra? Como é que o Swain que vira um periquito ganha de um vulcão, irmão? Um vulcão com pernas, você acabou de falar, velho. É um periquito, pô. Ele ontem vira um periquito, porra. Tá maluco, porra. Tem muitas experiências, inclusive táticas de guerra. A LeBlanc já enganou os Noxianos, o Mordekaiser, a Riven, o antigo imperador de Noxus, Borandarquil, e o próprio Jericho Swain antes dele conseguir o braço demoníaco dele. Entre os campeões, a LeBlanc é a mais astuta e que mais enganou ao longo da história. Vide a invasão de Noxus no continente de Ionia, que é responsável por, sei lá, 1/3 dos campeões do League of Legends. Ela também é quase onipresente e onisciente, porque além dela projetar inúmeros clones dela mesma que vasculha toda Noxus e talvez até toda Runeterra, ela também tem o culto secreto Rosa Negra, cheio de capangas que observam o mundo por ela e depois repassam as informações. Os limites da capacidade da LeBlanc são incalculáveis. Ela já alterou algumas vezes o destino de Runeterra, como quando ela quebrou a ligação entre a alma do Mordekaiser e a armadura dele e mandou o Revenant de volta pro plano espiritual. Capangas? O Swain também tem o fator onisciência e onipresença, com os corvos dele que sobrevoam por toda Noxus, além do fragmento de alma que ele pode analisar, digamos assim, descobrindo pontos fracos e fortes do inimigo. E ele enganou um demônio e conseguiu fazer um contrato bem desvantajoso para esse demônio. E fez um Nunca negocie com um demônio que você pretende manter. Ele também já conspirou a conspiração da LeBlanc, de certa forma, passando por cima da Rosa Negra, matando Borandarquil e ocupando o controle do Império Noxiano, enganando até mesmo a Feiticeira Pálida. Os dois, Swain e LeBlanc, são eternos. A LeBlanc tá aí criando treta há milênios, e o Swain, a princípio, a partir do momento que ele conseguiu o bracinho do capeta, passou a ser eterno também. Pelo menos ele não parece ter muita pressa para governar Noxus ou vencer a LeBlanc nesse tabuleiro de xadrez. Nós dois estamos controlando quero ver o top 1. Um grande jogo de lore. Rise, Alex. E vejam só, parece que estou ganhando. Não dá pra saber da LeBlanc, possivelmente sim, mas o Swain é imortal, assumindo a ascensão demoníaca dele, sendo capaz de matar deuses. Eles têm total competência em matéria de força mágica, moral, intelectual, pra vencer o Ornn ou qualquer outro campeão dessa lista, exceto o primeiro lugar. Mas antes de anunciar o primeiro lugar, eu peço e recomendo que você assista o meu vídeo explicando os critérios que eu fiz pra decidir essa lista, porque decidir o primeiro e segundo lugar é fácil. Difícil é decidir as outras 8 posições. Pode deixar, amigão. Pode deixar, calma aí. Pode deixar. Depois eu vou buchitar esse teu vídeo aqui também. Então acessa o link que tá aqui na sua tela e assiste a minha explicação depois, belezinha? Todos os seres são feitos da mesma Rise estelar. Pra tua surpresa, eu não vou colocar o Aurelion Sol em primeiro lugar aqui nessa lista, porque o Sol, pelo menos por enquanto, é o indivíduo mais poderoso do universo de Runeterra. Por mais que ele tenha sido enganado pelos aspectos, ele foi usado como uma ferramenta poderosa e não derrotado. Na verdade, precisou de todo um panteão de deuses pra enganar um único deus que é mais poderoso que todos eles juntos. Então, eu não preciso classificar o Aurelion Sol, mas eu citei ele aqui como menção honrosa e como Orconcour. Ele já venceu antes mesmo de competir. Não são nada além de pó. E como um segundo lugar nesse Orconcour, os Kindred, os deuses da morte e da finitude. A função deles é caçar a alma dos seres que já morreram ou então aguardar as pessoas que estão prestes a morrer e levar a alma deles pro plano espiritual. Claro que tem alguns personagens que são capazes de vencer. Bota numa side lane aí. Eu de Rise contra tu de Kindred. Eu de Rise contra tu de Ornn. Acabou pra tu, pô. Acabou Swain e LeBlanc no peito Rise do Takas. Não peita, pô, não peita. Bota na side, fechou ali 3 itens, acabou, pô. Vencer a morte, como Mordekaiser e vários outros campeões que são imortais que estão aqui nessa lista. Mas ninguém é capaz de vencer a finitude. Todas as coisas, grandes e pequenas, morrem.
Eu poderia citar aqui um terceiro Tá, vamos elemento lá. que é Nagakabros. Não a campeã Illaoi, ela não é um deus, ela é só o avatar desse deus, mas Nagakabros sim é a deusa do movimento. Então, a partir do momento em que surgiu o universo, surgiu o movimento cósmico, que está em constante expansão, translação, rotação dos corpos e tal. Surgiu a vida material a partir das estrelas do Aurelion Sol e surgiu a finitude, a certeza de que nada é realmente imortal e que um dia essa realidade vai acabar, seja por um holocausto criado a partir das runas globais, ou pela invasão dos observadores nesse plano material, ou mesmo pelo Atrox finalmente conseguir o que ele tanto deseja. Mas o último a fechar a porta dessa realidade serão os Kindred. Essa é a tríade de poder do universo de League of Legends. Tudo nos conhecerá. Não entendi direito, mas porra, você fez um roteirinho agora que, porra, acabou com um ponto final maravilhoso, hein, Alessios? Caralho, eu nem vi de onde veio isso, hein, mano? Na hora certa. E Caralho. em primeiro lugar, o Zera. Não, peraí, tu tá de sacanagem. Não era os Kindreds? Por que tem uma geladeira como top 1? Não entendi. Tem uma geladeira, pô. Uma Brastemp top 1, velho. Porra é essa? Não, pô, aí ele se perdeu demais do personagem, pô. Mano, Alessios, tu tinha que ter acabado esse vídeo aqui, irmão. A hora que você falou da tríade, do não sei o que lá, que eu já esqueci. Porra, tu me ganhou, pô. Mas agora tu mete uma geladeira top 1? Eu mostrarei o poder verdadeiro. O Zerath é um ascendente, mas não é igual ao Nasus, Renekton, Azir ou mesmo os Darkin. Quando humano, ele era um estudioso de todos os campos da ciência da época. Me Ele convença. era um estrategista de guerra e dominou diversos tipos de magia, que, quando misturados, é considerado magia negra. Durante dezenas de anos, ele planejou e manipulou a história da antiga Shurima. Ele impediu magicamente o nascimento de novos descendentes do Império Shurimani, para que assim o amigo dele, Azir, pudesse assumir o trono e então manipular o Azir também, para que ele fizesse a vontade do Zerath. Além dele ter enganado o Nasus e o Renekton para que eles não pudessem Alessios, impedir o se no plano final do dele. vídeo tu meter um Durante o comercial ritual da de ascensão Consul, do da disco Brastemp solar pra comprar uma que ia acender geladeira, o Imperador eu Azir compro. a um deus, Agora, o Zerath pra traiu justificar e isso daí. matou o amigo e assumiu o lugar dele no ritual. Como resposta a isso, como se o disco solar tivesse consciência dessa traição, o disco explodiu rajadas solares por toda a capital Shurimani, destruindo tudo e afundando aos poucos nas areias. O Zerath, entre os feitos mágicos, enquanto humano, já tinha invocado elementais de areia para matar o Imperador, pai do Azir, e a mulher do Imperador. E agora ele segurou e sustentou o disco solar no lugar, para ele não desabar, ao mesmo tempo que ele enfeitiçava os sacerdotes que auxiliavam no ritual a continuar o processo do ritual, e ele extraía à força o poder do disco solar. O disco se negava a acender o Zerath, mas o Zerath drenava a magia do disco solar mesmo assim. E quanto mais ele drenava durante esse processo multitarefa do Zerath, ele ia deixando de ser um ser humano e ia se transformando numa entidade de pura energia arcana. Se ele já tinha todo esse poder enquanto humano, imagina acumulando magia negra junto com a energia solar divina. Ele se tornou o ascendente mais poderoso de todos. A ascensão não é concedida, ela é tomada. Além disso, ele derrotou o Nasus e o Renekton juntos, num 2x1, e só foi possível aprisionar Não o ganha. Zerath na Não tumba dos ganha, imperadores, porque o Renekton Não se ganha. sacrificou pelo irmão. E os dois irmãos juntos só conseguiram peitar o Zerath por algum tempo, porque eles tinham aproveitado um momento de distração em que o Zerath ainda estava assimilando os novos poderes dele, então aprisionaram o mago nessa geladeira que faz parte do corpo dele hoje. Essa geladeira toda quebrada, que na verdade é um sarcófago mágico, ele limita o poder do Zerath. Isso pra você ter uma noção do real poder do Zerath quando ele quebrar esse selo. Durante milênios, soterrado na tumba, o Zerath manipulou e enlouqueceu a mente do Renekton, dizendo que ele tinha sido traído pelo irmão Nasus. E quando conseguiram se libertar nos tempos atuais de Runeterra, graças a Sivir e a Cassiopeia, o mago lutou de novo contra o Nasus, dessa vez no X1, e o Nasus não teve a mínima chance sem o irmão. O Zerath é eterno e imortal, porque ele é feito de pura energia arcana, divina e negra. Ele tem a inteligência, estratégia e malícia de todos os outros campeões citados nessa lista. Ninguém é páreo pra ele e ainda existe o fator limitador, que é a geladeira que tá segurando os poderes dele. Estas Geladeira. correntes não podem me impedir.
Isso tudo faz o Mago Ascendente ser o campeão mais poderoso do League of Legends. Claro, depois do Aurelion Sol e dos Kindred. Maninho, mas era isso. Se você discorda, Cadê agora o Ad? coloca aqui nos comentários como que seria a sua lista. Se Top 1. Ryze. Top 2 ao top 150. Resto. Foda-se. Não acredito que ele não botou o Ryze, pô. Não acredito que ele não botou o Ryze, pô. Ele botou a geladeira. Geladeira é patifaria, pô.